Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a graça do Senhor nos cobre, nos protege, nos livra, nos guarda, nos abençoa com toda a sorte de bênção. Um dia onde a bondade do Senhor está sobre nós, ela nos alcança a cada passo, a cada instante, a cada dia, a cada falar. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom. Que toda a honra e toda a glória a gente dê ao Senhor. Vamos orar e vamos agradecer pela sua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede, pela dádiva de estarmos respirando com saúde. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela cama que nós dormimos, pela casa, Senhor, pelo conforto e pela proteção que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem nos cuidado, Senhor, com tanto amor, Jesus, com tanto carinho. Sou grata, Senhor, porque a Tua infinita graça, Senhor, nos alcança a cada segundo, Pai. Peço a Ti, Senhor, fala conosco essa manhã. Ministra o nosso coração, Senhor, que não seja, Senhor, um negócio robótico, que não seja por fazer, que não seja por obrigação, Senhor, mas seja por amor, seja por graça, Senhor, seja por vontade, ó Jesus, de estarmos reunidos e presentes sempre, ó Deus, na Tua presença, nos relacionando com o Teu doce Espírito, Senhor. Ministra o nosso coração as Tuas verdades, leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor. Fala conosco, Jesus, no mais íntimo, no profundo, ali no oculto e no secreto das Tuas verdades que precisam ser ministradas a nós, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos dá um coração como o de Cristo, Senhor. Um coração grato, Senhor. Um coração disposto a reconhecer toda a Sua bondade, toda a Sua misericórdia em tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, acampa os Teus anjos ao nosso redor. Nos livra, Senhor, de todo mal, de toda seta, todo engano, toda palavra contrária, toda maldição do inferno, Senhor, é quebrada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos livra, Senhor. Abençoa a nossa saúde, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, nossa área financeira, Senhor. Abençoa, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Tira toda a trave, tira todo impedimento, Jesus. Tira tudo, Senhor, que impede, Senhor, de nós nos concentrarmos em Ti, Senhor. Leva a nossa mente cativa, Pai. Nos dá sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração seja um solo produtivo para receber da Tua boa semente, Pai. Fala conosco nesta manhã. Ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, no oculto, no profundo, no secreto daquilo que nós necessitamos, que é o Teu alimento, a Tua água viva, que nos lava, que nos purifica, que nos transforma, Pai, que nos alimenta, Senhor, para que nós tenhamos força, Senhor, que vem do reino. A nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Senhor. Então nos fortalece, Senhor, nos renova, Jesus, nesta manhã, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu oro, eu agradeço. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Continuando a nossa semana com o coração grato, com o coração cheio de alegria e gratidão por tudo que o Senhor fez. Hoje, dentro desse caminho, nós vamos falar o poder da gratidão, o poder transformador de ser grato. Quando você é grato, as comportas do céu, as portas do céu, elas são abertas, não só para te abençoar, mas o Senhor, Ele ouve essa oração com um carinho especial, como nós falamos essa semana. Quando você é genuinamente grato por tudo que você tem, ainda que em dificuldades, ainda que em meio muitos sufocos às vezes, e você consegue achar motivos e lembrar de tudo que o Senhor fez, e mesmo assim continuar grato, eu acredito que até um lindo sorriso você tire do coração de Deus. E hoje, falando em gratidão, o maior exemplo de gratidão que nós temos é Jesus Cristo. E aqui em João 11, 41 e 42, é quando Ele ressuscita Lázaro. Lázaro já está morto há 4 dias. As irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus tinha um relacionamento de intimidade com essa família. Jesus se hospedava nessa casa. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus era íntimo dessa família, tinha intimidade com essas mulheres, com Lázaro, a ponto do mensageiro levar a mensagem da seguinte forma: aquele quem tu amas
está doente. Então você imagina, existia bastante intimidade com essa família, e essa família, por sua vez, confiava muito em Jesus. Só que nem sempre nós vamos pedir algo pro Senhor, e o Senhor vai fazer naquele momento e daquela forma que nós pedimos. Assim foi com essa família. As irmãs, ao verem o irmão doente, pediram socorro a Jesus. Jesus estava em outro lugar, há 2 dias de caminhada. A mensagem chegou e ele falou que iria. Só que não exatamente no tempo que elas esperavam, no momento que elas esperavam. Às vezes nosso coração quer agora, quer desesperadamente, porque esses somos nós. Só que os planos do Senhor são maiores. Só que antes de ficar bom, primeiro ficar muito ruim. Foi o que aconteceu com essa família. Então antes de um grande milagre acontecer, para gerar um grande milagre, precisa que algo ruim esteja acontecendo. E foi o que aconteceu com essa família. Para que o milagre fosse gerado, Lázaro teve que vir a morrer há 4 dias. E Jesus chega, e aí as irmãs vão falar com ele, todo o povo vem ficar ali de olho, gera um tumulto, muita aglomeração, porque por onde Jesus passava tinha essa aglomeração, e foi dessa forma. Quando Jesus chega e ele se dá de frente ali com aquele túmulo, ele diz a seguinte frase em 41. Então eles tiraram a pedra do lugar. Jesus pede para tirar a pedra ali do túmulo. Jesus pede para tirar a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, ele disse: Pai, eu te agradeço por me ouvires. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, 43, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. 44, e saiu o que estava morto. Aleluia. Então, aqui, Jesus ele já começa a oração com convicção e com certeza que o Senhor estava ouvindo, mas ele agradecia porque o Senhor o ouvia. Da mesma forma, quando nós temos essa convicção e esse coração grato, nós somos transformado na perspectiva de duvidar se o Senhor está ouvindo ou não está ouvindo. Jesus se transforma quando nós temos certeza. Quando você está cheio de gratidão, na verdade você nem duvida, porque o seu coração tem essa convicção de que o Senhor está te ouvindo. Traz a paz e alegria. Você pode ver que quando Jesus está ali falando, ele está em paz. Porque ele tem certeza, ele tem convicção que ele está sendo ouvido. Ele tem essa consciência de estar sendo ouvido pelo Pai. Que nós tenhamos também. A gratidão nos guarda, gratidão nos guia, nos faz encontrar contentamento e alegria, afastando a murmuração e a reclamação. Quando nós temos um coração grato, nós não somos aquele tipo de pessoa que suga a energia, aquela pessoa que chega perto da gente só para reclamar. Se tá calor, ela reclama do calor. Se tá frio, ela reclama do frio. Se tá chovendo, ela reclama da chuva. Se não chove, ela reclama que o tempo tá seco. Sabe aquela pessoa que não vê nada de bom? É esse tipo de pessoa. Quando você tem um coração grato, você não perde tempo com isso. Porque você só vê a bondade, você só vê as coisas boas que o Senhor fez. Você não fica perdendo seu tempo para ficar olhando o que tá faltando. Para de orar pro que tá faltando. Olha para aquilo que o Senhor já te deu e te deu em abundância. Nos aproxima de Deus. Nos leva a ter um relacionamento mais próximo. É o que nós falamos logo no começo. Jesus, quando ele agradece, ele está se aproximando. E o Senhor se aproxima daquele que se aproxima dele. O Senhor ele é acessível a todos aqueles que querem a sua presença. A todos aqueles que anseiam por estar próximo a ele. Só que para nos relacionarmos, nós temos que buscá-lo. O Senhor já deu o passo que ele tinha que dar. Ele já enviou seu filho. Agora o passo, quem tem que darmos somos nós. Ele já nos aceitou. Porque quem aceita Jesus não somos nós, é Jesus quem nos aceita. Então, dentro desse cenário, ele já fez. Ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou, ele já nos salvou do inferno. Agora é a nossa vez de nos aproximarmos, de reconhecermos nele tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós desejamos e ansiamos. Nós precisamos dar esse passo. Jesus é o maior exemplo de gratidão. Ele tinha uma comunicação direta com o Pai. Talvez ele nem precisasse orar, né, em alta voz, mas mesmo assim ele orava. Esse raciocínio, fiquei pensando, como ele é o dono de tudo, ele tem poder, ele é o todo-poderoso, o grande eu sou.
nem precisasse orar para fazer as coisas, mas ao orar, ele nos dá o exemplo, ele nos mostra que tudo que precisamos, nós podemos pedir ao Pai através do seu nome, porque todo o poder estava sobre Jesus. Jesus, ele era um Deus encarnado, então ele tinha o poder. Então, necessariamente, se nós pararmos para pensar e meditar nisso, talvez ele nem precisasse, né? Ficar ali horas e horas orando, porque estava sobre ele o poder. Ele era filho do Deus Altíssimo. Então o Senhor ia fazer, mas mesmo assim, quando ele sobe, quando ele se afasta das pessoas e vai orar e fica orando, tendo um relacionamento, porque não é precisar, é querer se relacionar. Se nós só procuramos o Senhor quando nós precisamos, nós não teremos um relacionamento. É simples assim. Imagina você tem aquele amigo que você gosta bastante dele, porém, ele só fala com você quando ele precisa de algo, quando ele precisa de um favor, quando ele precisa de uma ajuda, quando ele precisa de alguma forma de um conselho. Ele só lembra de você quando ele está em necessidade. Essa amizade vai fluir? Essa amizade vai ter relacionamento? Por um tempo, ela pode até se sustentar. Você pode até continuar gostando da pessoa, mas vai chegar um momento que você vai falar, caramba, só me procura quando precisa, só vem até mim quando está necessitado. Ainda que Deus não seja assim, o Senhor não vê com os nossos olhos humanos, mas se coloca também assim para pensar dessa forma. Você só vai a Deus quando precisa. Você só vai a Deus quando você tem uma petição, uma necessidade, uma aflição, um conflito, algo que você precisa resolver. Isso não é relacionamento. Isso é você querer um resolvedor de problemas. Isso não é se relacionar. Se relacionar com o Senhor é você conversar, é você bater papo sobre, sabe, o que tá no seu coração, o que aflige o seu coração, ou momentos de alegria, porque o Senhor, ele não é para ser procurado só em momentos de aflição. O Senhor também é para você falar, nossa, hoje, Senhor, você ouviu, né, aconteceu tal coisa, assim, foi tão bom, nossa, muito obrigada, porque eu sei que foi o Senhor, sabe, ter esse coração de ser grato, coração agradecido mesmo. Eu vou agradecer pelas coisas ruins? Ninguém tá falando disso, mas no meio da dificuldade sempre tem algo a ser aprendido, sempre tem algo que você consegue achar que o toque do Senhor ali, a beleza do cuidado do Senhor. Tirando então a pedra e disse, levantando os olhos para o céu, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Essa expressão é muito bonita, porque o Senhor, ele reconhece que o socorro vem do alto. O socorro só pode vir de Deus. O salmista fala, eleva os meus olhos para o monte. De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então Jesus faz ali naquele gesto, ele cumpre as escrituras, né? Ele faz exatamente aquilo que o salmista escreveu ali, naquele contexto. Eleva os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então ele reproduz isso para que as pessoas memorizassem a atitude também. Tudo que Jesus faz, ele faz para que seja didático, seja ensinável. Ele não só ensina em palavras, ele ensina a maior parte do tempo em atitudes, que nem nós estávamos falando da oração. Ele se retirava, ia para o secreto dele, para o momento onde ele ia orar, ele ia falar com o Pai, pedir força, porque ainda que ele é um Deus, ele estava no corpo de carne igual ao nosso. Então, as mesmas aflições que nós sentimos, ele também sentia. Então, por isso que ele se recolhia para ter um relacionamento. E sempre que ele orava com gratidão. Que o nosso coração seja da mesma forma, um coração grato. Ele orava para fortalecer a sua fé e para fortalecer também a fé da multidão, dos parentes de Lázaro. Demonstrou na prática a importância de agradecer, mesmo antes de ver o milagre. Então Jesus ali, ele já agradece sem nem ver o milagre. Por quê? Porque ele tinha certeza, convicção. Mas o maior exemplo ele estava dando para aquelas pessoas que antes de ver de fato, nós precisamos já agradecer. Existem orações que eu aprendi que a gente fala assim, eu te agradeço pelo que o Senhor ainda vai fazer. Eu não sei o que é, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Amém? Trouxe para aquela família a paz e a alegria, em meio à dor e em meio ao luto, aproximando
todos que assistiam de Deus por meio da gratidão. Então você imagina aquela multidão que acompanhava Lázaro ressuscitar. Muitas pessoas ficaram impactadas e muitas pessoas ali tiveram as suas vidas transformadas e reconheceram que antes de pedir é necessário reconhecer a gratidão de tudo que o Senhor tem feito. E que nem Jesus Pai fala: Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. Ele ouve todas as orações. Eu estava numa conferência lá em Goiânia, agora esse ano, e aí eu tava lá orando, já tava terminando a conferência, e eu tava lá pedindo, falando que o Senhor tinha muitas mulheres. Aí eu fui, orei no secreto, sabe? Aquela oração que é só você e Deus, que é aquela oração que você praticamente só pensa. E eu peguei e falei assim: Senhor, tem tantas mulheres aqui, usa uma que eu não conheço pra falar comigo. E acabou, continuei ali orando e tal, e foi muito rápido. E aí eu abaixei assim, comecei a me ajoelhar ali no chão e comecei a orar, e eu só senti uma mão assim na minha cabeça. Então assim, o Senhor ouve, o Senhor vê e o Senhor faz. Basta você crer, basta você ter convicção e ser grato. E ser grato foi tremendo aquele momento que eu vivi, que foi precioso. O Senhor falou grandemente comigo, o Senhor derramou o seu poder ali sobre a minha vida, e o mesmo Deus que derramou o poder sobre a vida de Jesus, ressuscitando Lázaro, porque isso é poder. E toda aquela multidão ficou encantada, assim também. O mesmo Deus derramou aquele poder e veio falar comigo pessoalmente através da vida daquela moça muito jovenzinha. Que o Senhor abençoe ela onde quer que ela esteja, porque foi poderoso. É o mesmo Deus que tem para falar com você. Nem sempre Ele vai usar pessoas para falar conosco, porque Ele quer falar diretamente conosco. Então, para que Ele fale diretamente com você, nós temos aqui um devocional, a leitura da palavra, um momento de meditação naquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Essa semana nós estamos falando de gratidão. Anote quais são os motivos, escreva mesmo: Senhor, eu sou grato pela casa, sou grato pela comida, sou grato pela minha roupa, sou grato pelo meu emprego, sou grato pela proteção dos teus anjos, sou grato, Senhor, porque eu sei que o Senhor me livrou de tal situação, de tal relacionamento, de tal amizade. O Senhor tem me livrado, o Senhor tem livrado a minha família. Obrigada pelo livramento de tal pessoa, obrigada pela bênção. Escreva motivos que eu devo agradecer. Faça uma listinha de motivos dos quais você tem a agradecer. Você vai se surpreender de tantas coisas que o Senhor tem te abençoado, de tantas coisas que o Senhor tem te agraciado, porque o Senhor é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.